Obrigado, Venê, pela oportunidade. Bom, a Naturgy, antiga SEG, ainda opera dentro do terreno do gasômetro. A gente sabe disso, há documentos que falam sobre isso, e há documentos que falam quanto tempo e qual é a característica dessa ocupação. Eh, a Naturgy, como eu disse, é a antiga SEG, a empresa responsável pela distribuição de gás na cidade do Rio de Janeiro, agora chamada Naturgy. A gente sabe que a Naturgy ocupa o terreno por alguns documentos disponíveis. O primeiro, que está aí na tela, é o documento do Fundo de Investimento Imobiliário, o antigo proprietário do terreno até a desapropriação, que fala de um contrato de arrendamento que está válido, vigente até o dia 21 de julho de 2027, prorrogável e dando direito à SEG de comprar esse, essa ocupação, tá? E é importante falar sobre isso pelo seguinte: quando nós formos ver mais lá para frente alguns outros documentos e comentarmos a respeito da desapropriação, os documentos, o edital, tá, da desapropriação, que convida as entidades para fazerem lances nesse leilão, sugere que o terreno está totalmente desocupado, e o terreno não está. E a gente vai falar sobre isso mais lá para frente. Bom, e mesmo o documento do edital, tem lá caracterização do imóvel, para que fosse feito o valor, né, a perícia para determinar o valor que seria pago na desapropriação, o valor do lance mínimo. Há documentos que informam a respeito da ocupação e da operação. Esse documento, por exemplo, está lá, é contraditório ao documento. O edital, tá, de desapropriação, diz que o terreno está totalmente desocupado. Mas vem anexo ao documento um laudo, o laudo da perícia. E no laudo da perícia diz o contrário. Diz o seguinte, abre aspas: trata-se de um terreno plano, edificado e dotado de infraestrutura. O imóvel remanescente da desapropriação para implantação do terminal intermodal Gentileza abriga construções e estruturas destinadas ao sistema de distribuição de gás. Parte das edificações existentes, aquelas que distribuem ao longo da rua São Cristóvão, se encontram operantes, apresentando padrão construtivo médio e estado de conservação regular. As demais construções encontram-se obsoletas ou subutilizadas, apresentando padrão construtivo mediano e estado de conservação variado, entre regular e com necessidade de reparos importantes. Essa área que está marcada em amarelo são prédios que estão operantes, que são ali virados para a rua São Cristóvão mesmo. Há outros documentos que falam sobre isso. Aí você está vendo parte da perícia que foi feita para a desapropriação do terminal Gentileza, que também traz pontos importantes. O primeiro ponto importante aqui, nesse documento, é o seguinte: fala que o terreno situado na rua São Cristóvão, antigo 1576, no bairro de São Cristóvão, pertence ao domínio da União, matriculado, e diz que se encontra afetado ao serviço público de distribuição de gás canalizado de titularidade do Estado, tendo sido originalmente arrendado em 6 de maio, aí fala lá da origem, dizendo, e aí mostra, está aqui a imagem, mostrando aquele galpão que eu mostrei na imagem anterior, falando aqui da desapropriação. E aí você continua olhando, você vê que tem uma outra parte desse mesmo documento que confere e que mantém e que explica o processo de desocupação da Naturgy. Abre aspas. A proceder à desocupação da parcela de 87,9% do terreno em 3 etapas, nos prazos e condições indicados a partir da primeira etapa, devolução da área de 30 mil metros quadrados no prazo de 30 dias, a efetiva alienação do imóvel pela União, a segunda etapa, devolução da área de 63 mil metros quadrados, e em 6 meses depois, o final, a devolução de 4 mil metros quadrados, 3.900 metros quadrados no prazo de 4 anos. Tá? Mas também diz, tá, que tem resguardada, está falando de 87,9%, mas também está falando, ou seja, admite-se que há uma parte, 12% ali do terreno, que ainda não precisam ser devolvidos, que é justamente essa parte que a gente está falando. Olhando os outros documentos, a gente entende, a gente fez uma análise, está aqui, ó, nessa parte de cima, que é onde eu estou mexendo o mouse, tá, é um documento também parte do processo de desapropriação lá do terminal Gentileza, que explica exatamente esse processo, essas etapas de desapropriação. Aqui embaixo, onde eu vou fazer uma pequena seta, tá aqui, ó, é a área que já deveria, essa área toda marcada é a área que já deveria, essa área aqui com X já está desocupada,
e essa área aqui que está marcada em vermelho deveria ser desocupada. Essa parte aqui está muito atrasada, deveria ter sido feito, e essa parte aqui ainda tem algumas operações acontecendo, particularmente nesta área aqui. Tá lá, tá ocupando, tá operacional. Bom, e aí a gente continua tentando entender o que está acontecendo ali. Você olha o material fotográfico das perícias para avaliação do terreno e você vê que alguns prédios de fato estão mesmo operacionais, contrariando aquilo que diz o edital da desapropriação do resto do terreno para o estádio, que fala num terreno totalmente desocupado e não operante, mas tem sim uma operação ali funcionando. Bom, continuando, tem uma parte interessante. Essa parte que eu vou colocar que eu estou colocando na tela é uma peça jurídica escrita pela Caixa Econômica Federal para contestar a avaliação feita pelo perito, tá? E aí, o que diz essa contestação? Os registros constantes no relatório fotográfico utilizado para embasar o processo administrativo instaurado com o decreto expropriatório buscou locais onde, de fato, a Naturgy não mais atua e que são áreas mencionadas como em processo de devolução, que é de fato verídico, mas se restringem a uma pequena e ínfima parcela do imóvel, cerca de 12 mil metros quadrados. Além disso, foram feitas fotos desconsiderando o laboratório do Inmetro e do IPEM, que funcionam no local, e a estação de tratamento que fornece gás natural para 70% do município do Rio de Janeiro. Continua em outra parte do documento, diz o seguinte: pontua-se que a informação da representante da Naturgy no dia da citada vistoria, deflagrada autonomamente pelo perito, a desmobilização dessa estrutura, que é essencial para a população do Rio de Janeiro, demandaria pelo menos 24 meses de obra e um custo de aproximadamente 250 milhões de reais, que deveriam ser investidos pela concessionária. Esse investimento, inclusive, depende da autorização do poder concedente e da agência regulatória, visto que o reembolso dos valores advém do aumento de tarifa aos usuários do serviço de gás, ou seja, toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Bom, nesse documento é a Caixa Econômica Federal tentando, de alguma maneira, explicar o que está acontecendo no terreno. Tem valor? Tem um valor limitado, porque é completamente parcial. São as vistas da Caixa Econômica Federal tentando defender um valor maior ou tentando postergar, adiar o leilão. Bom, mas aí tem um outro problema, e talvez um problema um pouco mais sério. O prefeito, né, quando surgiu essa discussão, que a gente já tinha falado lá no canal No Mundo na Bola alguns meses atrás, o prefeito deu uma declaração que dizia o seguinte, oral, nas redes sociais: estão me fazendo defender o Flamengo mais do que eu gostaria. Que fique claro que esse não é o custo da transferência e quando ela acontecer será de responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, que sabe essa estrutura não pode estar em área que já vem recebendo tantos edifícios residenciais. Está em nosso plano há tempos. O Flamengo terá seu estádio novo ali no gasômetro, com toda a qualidade e segurança que a região exige e merece. Ponto final, disse o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, contrariando o que disse o prefeito, há uma parte do edital de licitação, escrito pela prefeitura, algumas semanas antes dessa declaração do prefeito, que diz o seguinte: na página 42 do processo de licitação, tem o item 4.2.4. A concepção de projetos complementares do equipamento especial considerados seus impactos na geração de resíduos sólidos, nos serviços de saneamento, nos cursos de água e corpos hídricos, nos sistemas de drenagem e manejo de água pluviais, deverão incorporar soluções que proponham compensá-los ou mitigá-los, segundo os padrões técnicos aplicáveis às melhores práticas e à legislação em vigor. Aí vem a parte importante. O interessado deve se responsabilizar por eventuais remanejamentos de rede de gás que se encontrem no terreno. Tem uma bola dividida a ser resolvida, né? O prefeito da cidade e o Flamengo têm que explicar o que vai acontecer. Quem será o responsável financeiramente pela retirada? O prefeito disse que é a prefeitura, e a prefeitura tem sim a obrigação de deixar o terreno limpo, mas ele não falou na retirada da tubulação. E vai ter tubulação de gás ali. Bom, isso é uma bola que vai ser dividida, tem uma complexidade. Não me parece ser algo que vá custar os 250 milhões que diz a Caixa Econômica Federal, mas isso é uma observação de quem está de fora. Me parece que vai ser uma coisa que precisa ser acertada e que talvez demande tempo, não essa quantidade de dinheiro. A gente não sabe ainda. Mas há um outro potencial problema, e esse outro potencial problema talvez seja até um pouco mais sério.
mas é apenas, como a gente não tem certeza ainda e precisamos dessas informações, precisamos que o Flamengo esclareça, precisamos que a prefeitura esclareça com detalhes essa questão da tubulação e da Naturgy, quando a Naturgy vai sair, quem é responsável por essa retirada, quem vai fazer a limpeza do subsolo com a retirada da tubulação de gás. Porque tem uma questão importante. A gente sabe que ali operou por muitos anos um gasômetro, né, por isso o nome gasômetro, e que tinha sim, tem uma tubulação no subsolo. E a gente sabe também que durante essa operação, a gente sabe que o terreno está contaminado. A estratégia que o Flamengo tinha estabelecido era construir um estádio e isolar a contaminação. As informações que a gente tem sobre a contaminação sugerem não a retirada completa do material contaminado, dos resíduos contaminados, mas sim isolá-lo. Uma grande camada de concreto, os especialistas chamam de envelopamento. Você vai envelopar o terreno, você vai isolar ali a questão da contaminação. Porém, se houver a necessidade da retirada da tubulação de gás, aí esse processo de envelopamento talvez não dê certo. Por quê? Porque aí você vai ter que mexer nos resíduos, você vai ter que mexer no subsolo e talvez você tenha problemas com contaminação. Essa parte da contaminação é especulativa. É apenas um problema possível que precisa ser avaliado. Não estou dizendo que afirmando, não se pode afirmar ainda que isso vai acontecer. Mas é uma coisa que é preciso ficar alerta e preciso entender rapidamente, porque isso pode acarretar, além de um custo muito elevado, um aumento enorme no tempo do projeto. A questão da Naturgy, para a gente resumir essa história, a questão da Naturgy me parece simplesmente uma questão negocial que precisa ser resolvida rápido. A gente não tem as informações e essas informações precisam vir ou do Flamengo, ou da prefeitura, ou melhor ainda, das três partes envolvidas, a Naturgy, a prefeitura e o Flamengo. Não está claro, os documentos são contraditórios em alguns momentos. O prefeito diz que o custo é dele, mas no edital de licitação diz que a retirada da tubulação de gás, de potencial tubulação de gás, é custo do Flamengo. Tem a questão do tempo, quanto isso vai demorar e quanto isso vai custar. Há muito mais questões a serem esclarecidas do que fatos a serem apresentados. Nós apresentamos todos os fatos que estão disponíveis publicamente, todos esses documentos são públicos.